Salut a tous! Nesse vídeo vamos ver juntos Emmanuel Macron falando francês. Boom! Emmanuel Macron é o presidente da República Francesa e, como todos os homens políticos, ele tem um jeito muito elegante para falar. E além de ter um francês bonito, ele fala muito devagar. Isso para aprender o francês é ótimo. Então hoje vamos ver Macron falando francês. Nesse vídeo, Emmanuel Macron está falando sobre o coronavírus e a situação da França com o vírus em abril de 2020. E para te ajudar a entender, eu vou fazer a tradução de todas as frases em português. E depois eu vou te dar a melhor dica para começar a falar francês usando essa entrevista. Vamos que vamos! Les hôpitaux français ont réussi à soigner tous ceux qui s'y présentaient. Ces journées, ces semaines ont été et resteront l'honneur de nos soignants, en ville comme à l'hôpital. Les hôpitaux français ont réussi à soigner tous ceux qui s'y présentaient. Os hospitais franceses conseguiram curar todos que estavam lá. Ces journées et ces semaines ont été et resteront l'honneur de nos soignants. Esses dias e essas semanas foram e ficarão a honra dos nossos profissionais da saúde, en ville comme à l'hôpital. Na cidade como no hospital. Dans la deuxième ligne, nos agriculteurs, nos enseignants, nos chauffeurs routiers, livreurs, électriciens, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, personnels de sécurité et de nettoyage, nos fonctionnaires, nos journalistes, nos travailleurs sociaux, nos maires et nos élus locaux. Dans la deuxième ligne, nos agriculteurs, nos enseignants. Na segunda linha, os nossos agricultores, os nossos professores, nos chauffeurs routiers, nos livreurs, nos électriciens, os nossos caminhonistas, os nossos entregadores, os nossos eletricistas, manutentionnaires, caissiers et caissières, nos éboueurs, estivadores, empregados e empregadas de caixa, os nossos lixeiros, personnel de sécurité et de nettoyage, o pessoal de segurança e de limpeza, nos fonctionnaires, nos journalistes, os nossos funcionários, os nossos jornalistas, nos travailleurs sociaux, nos maires et nos élus locaux, os nossos trabalhadores sociais, os nossos prefeitos, os nossos eleitos locais. Et j'en oublie tellement. Aidés par tant de Français qui se sont engagés, tous ont permis à la vie de continuer, au fond. J'en oublie tellement, aidé par tant de Français qui se sont engagés. Eu esqueço tantos. Com a ajuda de tantos franceses que se comprometeram, tous ont permis à la vie de continuer, au fond. Todos permitiram continuar a vida, no fundo. Et chacun d'entre vous, dans ce que j'ai appelé cette troisième ligne, chacun d'entre vous, par votre civisme, en respectant les règles de confinement, grâce aussi à la vigilance de nos policiers et de nos gendarmes. Chacun d'entre vous dans ce que j'ai appelé cette troisième ligne. Cada de vocês é o que eu chamei de terceira linha. Chacun d'entre vous, par votre civisme en respectant les règles de confinement. Cada de vocês, pelo seu civismo, respeitando as regras de confinamento. Grâce aussi à la vigilance de nos policiers et de nos gendarmes. Graças também à vigilância dos policiais e agentes de segurança pública. Vous avez fait que l'épidémie commence à marquer le pas. Les résultats sont là. Plusieurs régions ont pu être épargnées. Depuis quelques jours, les entrées en réanimation diminuent. L'espoir renaît. Et je veux ce soir vous remercier très chaleureusement pour ce dévouement et vous dire toute ma reconnaissance. Vous avez fait que l'épidémie commence à marquer le pas. Fizeram que a epidemia começa a marcar passo. Les résultats sont là. Plusieurs régions ont pu être épargnées. Os resultados chegaram. Várias regiões foram salvas. Depuis quelques jours, les entrées en réanimation diminuent. Há alguns dias, as entradas nos cuidados intensivos estão diminuindo. L'espoir renaît. A esperança vive novamente. Et je veux ce soir vous remercier très chaleureusement pour ce dévouement. E quero, esta noite, agradecer vocês por essa dedicação e vous dire toute ma reconnaissance. E dizer para vocês toda a minha gratidão. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies.
C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces. Nous devons donc poursuivre nos efforts, então temos que continuar os nossos esforços et continuer d'appliquer les règles e continuar a aplicar as regras. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. Quanto mais as respeitamos, mais vidas vamos salvar. C'est pour cela que le confinement le plus strict, é por isso que o confinamento mais rigoroso doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Tem que continuar ainda até a segunda, 11 de maio. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. É durante esse período a única forma de agir eficazmente. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus. É a condição para diminuir mais a velocidade da propagação do vírus. Réussir à retrouver des places disponibles en réanimation, conseguir achar de novo sítios disponíveis em cuidadosos intensivos et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces e permitir aos nossos profissionais de saúde reconstituir força. Agora que a gente viu a entrevista, eu vou te dar a minha melhor dica para começar a falar francês. Mas antes, me escreva em comentário qual é a imagem que Emmanuel Macron tem na sua terra, por exemplo, aí no Brasil. Eu sou super curioso sobre esse assunto. Essa entrevista do presidente da República Francesa mostra que o jeito mais bonito para falar em francês e em qualquer idioma é falar devagar. Em geral, você vê que os políticos falam devagar, com tranquilidade. E uma das razões pela qual eles falam bem, Emmanuel Macron fala com muita tranquilidade, palavra após palavra. E por essa razão, é muito fácil entender o que ele diz. Ou seja, ele usa palavras técnicas às vezes, mas em geral, o jeito dele de falar é bem bonito, bem formal, e é muito agradável escutar esse tipo de discurso. Então, se você está aprendendo francês, eu tenho um conselho para você. Fala devagar. Eu sei que na hora de aprender um novo idioma, estamos mais nervosos. Consequência, falamos cada vez mais rápido. Mas pelo contrário, para falar bem, temos que ir mais devagar. É o melhor jeito para deixar uma mensagem clara. Principalmente se você está usando um idioma que não é o seu idioma nativo. Até eu também, eu acho que eu deveria falar mais devagar em português. Então galera, com a análise de Macron falando francês, é só isso. Também quero agradecer a todos vocês por alcançar os 10.000 inscritos no canal do YouTube. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e também te inscreve no canal do YouTube. E clica no ícone do sino para receber todos os novos vídeos. Isso vai te ajudar muito para aprender francês com um professor nativo. Me diga em comentário aqui abaixo do vídeo qual é o assunto que você queria ter para o próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Se quiser aprender francês comigo, você pode receber agora mesmo o meu guia 100% gratuito, que compartilha as melhores dicas para aprender o francês de forma super rápida. É só clicar no link na descrição do vídeo e preencher o seu endereço de e-mail. E para mais conselhos no dia a dia, você pode me seguir no Instagram. Lá também eu menciono os comentários mais positivos que eu recebo no YouTube. Muito obrigado pela sua atenção, muito amor para todos vocês, um forte abraço. Ciao. Emmanuel Macron parle très bien français. C'est un très bon exemple pour commencer à apprendre le français. À bientôt.